Um jogo de futebol adventista no Real Madrid 2021. Confere aqui no Missão Atleta de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao seu espaço de cristianismo e esporte juntos aqui no Missão Atleta. Eu sou o Walter Chiapper, capelão esportivo. E agora, você já imaginou o mundo do futebol com adventistas participando desse meio? Parece bem improvável, visto que alguns anos atrás temos encontrado jogadores de futebol se convertendo ao adventismo e se afastando então da sua carreira de futebol pela questão especialmente da guarda do sábado, já que um adventista não trabalha nesse dia e assim não teria como participar dos jogos nesse período das 24 horas do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Essa é a postura mais comum de se encontrar, em que um adventista se afasta então da carreira que vai acabar indo de encontro com a sua fé. Mas se eu te disser que surgiu aí um garoto que é adventista e jogador de futebol profissional, de quem eu estou falando? Bom, ele é um dos grandes astros da sua seleção lá na Áustria e hoje ele está contratado no Real Madrid na temporada do segundo semestre de 2021. Quem é ele? Eu estou falando de David Alaba. O Alaba, ele nasceu na Áustria no ano de 1992. Ele é filho de um pai nigeriano e uma mãe filipina. Ele tem uma irmã que diz aí que é sua melhor amiga e ele então cresceu como adventista do sétimo dia. Mas apesar da sua fé, ele começou muito cedo no futebol e o seu pai percebeu seu talento para o mundo do esporte e começou a apoiá-lo, né? Vai lá, vai que é isso mesmo. E ele foi. E tanto que começou a se destacar muito, mas muito, até que o Bayern, numa das suas viagens para a Áustria, em jogos amistosos, percebeu o garoto ali e o convidou então para participar da base do Bayern. E ali ele começou sua carreira no futebol. Inclusive, até hoje na história do futebol da Áustria, o Alaba é o jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção nacional. O cara joga muito. Ele joga de zagueiro no Real Madrid, mas ele pode ser um lateral direito, ele pode ser um líbero. É um cara muito versado em diferentes habilidades no meio do futebol. Até algumas pessoas dizem que ele é um jogador completo, porque ele poderia ser zagueiro, meio-campista ou atacante sem nenhuma dificuldade. O cara é muito talentoso e cresceu em um ambiente adventista. Tanto que, alguns anos atrás, no ano de 2015, 2016, ele deu uma entrevista falando que ele se considera ainda adventista do sétimo dia. É claro que, quando você percebe, peraí, mas como ser adventista e jogar futebol, e o sábado, né? Bom, veja que o adventista que aguarda a volta de Jesus e o sétimo dia porque guarda, então, o sábado. Se a pessoa não está cumprindo com uma dessas duas coisas, não dá para dizer que ele é um adventista do sétimo dia. Mas o Alaba, ele se considera ainda, apesar, né, de você olhar os jogos do Real Madrid, você vai perceber que ele está jogando sim aos sábados, ele está participando de coisas que um adventista normalmente não faria por questão religiosa, por questão da sua fé, que que o sábado não é um dia para prática esportiva. E assim, tantas pessoas já abandonaram o futebol por causa da fé, mas o Alba é um pouco diferente, ele nasce na igreja e, apesar de não estar frequentando, não estar indo, ele tem muito forte isso, a questão da religiosidade dentro de si. Se você olhar o Instagram dele, você vai encontrar várias mensagens cristãs, várias mensagens que mostram que ele é um cara apegado à fé, à religião, é um cara ligado muito a Deus. Então é por isso que essa identidade com o adventismo permanece nele. É claro que nós devemos não julgá-lo, mas orar por ele, para que então ele possa buscar cada vez mais um posicionamento, uma luz quanto à sua conduta como cristão adventista no meio do futebol. Nós estamos apoiando então aqui um adventista a jogar futebol aos sábados? Não, não estamos apoiando isso de forma alguma. O sábado é o dia do Senhor, na visão adventista, e se é assim, né, não é para prática esportiva, você tem 6 dias da semana para fazer isso, no sétimo dia é o dia que você deve descansar, como foi o exemplo dado na Bíblia. Então assim, quando nós falamos do Alaba aqui, nós estamos falando de um rapaz, vamos colocá-lo como um adventista, ele se considera ainda, não teve uma entrevista que você vai encontrar na internet que diz, pelo menos até agora em 2021, que ele é um ex-adventista, ele não se considera um ex-adventista, ele considera-se parte da fé, e quem sou eu para colocá-lo como fora, né,
eu não posso fazer isso já que ele está se considerando, vamos lá, mas não é de verdade do sétimo dia, não. Pode ser um adventista no sentido de é alguém que aguarda a volta de Jesus. Cara, fiel ao que conhece, mas eu não quero me colocar como juiz da fé de alguém. Então o Alaba é um rapaz de fé, é um rapaz que está aí mostrando para o futebol todo o seu potencial. Ele está chegando à casa dos 30 anos, mas ainda com muito potencial, com arrancadas muito boas, o toque, a qualidade do passe dele é muito boa. E é um cara extremamente talentoso e tem esse background aí religioso. A família, os pais dele são adventistas até hoje, a irmã dele também. Esse é um pouquinho da história do Alaba e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, de conhecer um atleta que tem um histórico aí adventista, com muitos aí que tem essa base cristã adventista e estão afastados por algum motivo. Ele não se considera afastado, é um tipo de religiosidade um pouco diferente para minha cabeça, mas ele é alguém que está ligado a Cristo de alguma forma, quer se conectar a Cristo, e quem sabe quando aposentar ele volte ou o Espírito Santo toque no coração dele para que ele possa andar em harmonia com a fé dos seus pais, a fé da qual ele conheceu quando criança, quando garoto, né? Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado. Nós nos encontramos no próximo vídeo do Missão Atleta. Um grande abraço e até depois.